3 décadas de desprezo culminaram na maior humilhação da minha vida. Mas quando a multidão ria da minha desgraça, um advogado gentil apareceu no escuro do estacionamento com uma carta da minha mãe. Aquele envelope não continha dinheiro, continha a verdade, e um poder que meu pai jamais imaginou. A luz de 1000 cristais brilhava sobre as nossas cabeças, enquanto garçons de gravata preta circulavam com destreza pela elite do Rio de Janeiro. A festa de 80 anos do meu pai era exatamente o que ele sempre valorizou: excessiva, exclusiva e calculada para impressionar. Mas antes de seguir, quero te convidar a participar. Me conte nos comentários de onde me acompanha e deixe também uma nota de 0 a 10 para essa história. Aproveita e se inscreve no canal, assim você não perde as próximas. Eu ajeitei as rugas do meu vestido marrom discreto. Era a peça mais bonita que eu tinha no guarda-roupa, mas ficava dolorosamente simples em meio aos vestidos de grife e joias de família que enfeitavam os outros convidados. O cheiro suave do perfume favorito da minha mãe, o único luxo que eu me permitia, parecia um escudo contra a nuvem sufocante de riqueza que pairava no ar. Marina, você realmente apareceu. Minha irmã Fernanda me deu um beijo no ar, perto da minha bochecha, tão perto que senti o cheiro de uísque bourbon caro no hálito dela. Os brincos de diamante dela brilharam com a luz, enquanto ela se afastava para me analisar com uma decepção mal disfarçada. Não achei que você viria. Isabela te convenceu? Olá para você também, Fernanda. Eu respondi, dando um gole relutante no champanhe, que estava doce demais para a minha garganta seca. Sim, minha filha acredita nas obrigações familiares, mesmo quando elas são desconfortáveis. Isabela apareceu ao meu lado, apertando meu braço em um apoio silencioso. Aos 33 anos, ela navegava nessas águas com mais elegância do que eu jamais tive. O calor natural dela criava uma pequena barreira contra a frieza calculista que permeava os eventos da família Andrade. O vovô está prestes a fazer o discurso dele, ela sussurrou. O salão ficou em silêncio, enquanto meu pai subia ao centro do palco, apoiando-se levemente em uma bengala de ébano polida que parecia mais um adereço do que uma necessidade. Aos 80 anos, Otávio Andrade continuava sendo uma figura imponente. 1,80 m de ângulos agudos e fria determinação. O cabelo grisalho dele estava perfeitamente arrumado e o terno feito sob medida caía impecavelmente sobre ombros que se recusavam a se curvar com a idade. Obrigado a todos por celebrarem este marco comigo, ele começou. A voz dele carregava o mesmo tom autoritário que fechava negócios de bilhões de reais e esmagava inúmeros concorrentes. O 80º ano de um homem dá a ele uma perspectiva sobre o que realmente importa. Legado. A palavra pairou no ar como um julgamento. Senti meu estômago embrulhar. Eu construí um império pelo qual vale a pena lutar, pelo qual vale a pena preservar. Ele continuou, varrendo o olhar pela sala antes de fixá-lo no meu irmão Gustavo e na minha irmã Fernanda, que ficaram mais eretos sob a atenção dele. E sou abençoado com filhos que entenderam o valor do que eu criei. Um garçom passou com uma bandeja de champanhe, e eu peguei outra taça, precisando de algo para ocupar minhas mãos. Gustavo, Fernanda, venham se juntar a mim. Meus irmãos avançaram como cortesãos se aproximando de um rei. Estes dois expandiram o legado Andrade além dos meus sonhos mais ambiciosos. Eles entenderam o sacrifício, a ambição, a visão. A voz do meu pai transbordou de orgulho. E é por isso que hoje estou anunciando a divisão do meu patrimônio. Aproximadamente 195 milhões de reais em propriedades, embarcações, investimentos e ativos líquidos, entre eles. Os aplausos ecoaram pela multidão. Eu permaneci imóvel, com o rosto cuidadosamente neutro, apesar da dor familiar. A mão de Isabela encontrou a minha e apertou. Não se preocupe, mãe, ela sussurrou. A gente nunca esperou nada. Mas meu pai não tinha terminado. Ele levantou a mão para silenciar a sala
e algo na expressão dele me gelou o sangue. E depois tem a Marina. O uso do meu nome completo cortou o ar como uma lâmina. Todos os olhos na sala se voltaram para mim. A luz do lustre de repente pareceu dura, me expondo. Minha primogênita, ele continuou, o tom dele mudando para algo entre diversão e desprezo. Que escolheu a poesia em vez do lucro, o idealismo em vez da conquista. Ele levantou a taça em minha direção em um brinde zombeteiro. Que passou 6 décadas provando que nunca entendeu nada sobre sucesso ou legado. O silêncio na sala era absoluto. Marina, ele disse, olhando diretamente para mim agora. Você nunca mereceu nada desta família, e é exatamente isso que você vai receber. Risos ecoaram na multidão. Desconfortáveis no início, mas depois aumentando, quando o riso alto dos meus irmãos deu permissão para que os outros se juntassem. O som me cercou como uma enchente subindo. Eu coloquei meu champanhe intocado em uma mesa próxima e endireitei a coluna. 60 anos de desprezo dele me ensinaram uma coisa: como sair com dignidade. Isabela, estou indo embora, eu sussurrei. Fique se quiser, mãe. Não. Mas eu já estava me movendo pela multidão que se abria ao meu redor como se eu carregasse algo contagioso. O chão de mármore parecia infinito sob meus saltos sensatos. Lá fora, o ar fresco de outubro foi uma bênção contra minha pele quente. Eu inalei profundamente, enchendo meus pulmões com o cheiro de folhas de outono, em vez de colônia cara e julgamento. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu procurava as chaves do carro na área de estacionamento mal iluminada. Professora Andrade? Eu me virei e encontrei um homem idoso a poucos metros de distância. O rosto enrugado dele era vagamente familiar. Sou Roberto Teixeira, ele disse, com a voz gentil, mas urgente. Eu era o advogado e amigo da sua mãe. O nome destravou memórias empoeiradas. Um homem gentil que visitou nossa casa ocasionalmente quando eu era jovem, que compareceu ao funeral da minha mãe, 30 anos atrás. Senhor Teixeira, faz muito tempo. Ele assentiu, olhando de volta para a mansão. Eu esperei por este dia por 3 décadas, embora esperasse que não chegasse. Do casaco, ele tirou um envelope grosso, amarelado pela idade. Meu nome estava escrito na frente com a caligrafia elegante da minha mãe. Sua mãe me pediu para lhe dar isso, caso seu pai fizesse o que ele acabou de fazer lá dentro. Os olhos dele tinham uma mistura de tristeza e expectativa. Ela me fez prometer. Meus dedos tremeram ao pegar o envelope. O papel estava frio e pesado nas minhas mãos. Obrigada, eu sussurrei, sem saber o que mais dizer. Leia esta noite, ele disse, apertando um cartão de visita na minha palma. Me ligue amanhã. Na segurança do meu carro, sob a luz do interior, quebrei o lacre de cera que minha mãe havia posto 30 anos antes. O cheiro dela, fraco, mas inconfundível, subiu das páginas enquanto eu desdobrava a carta. A primeira linha me roubou o fôlego. Minha querida Marina, se você está lendo isso, significa que seu pai finalmente fez o que eu sempre temi. Ele tentou roubar não apenas seu direito de primogenitura, mas sua dignidade. Agora é hora de você aprender a verdade sobre tudo. Eu li a carta 3 vezes naquela noite. Cada leitura revelava camadas que eu tinha perdido antes. Minhas mãos tremiam enquanto eu espalhava os documentos anexos sobre a mesa da cozinha. Documentos legais, extratos bancários e fotos antigas que pintavam um quadro tão diferente da história familiar que eu tinha aceitado durante toda a minha vida. Seu pai construiu o império dele com base na decepção, minha mãe escreveu. O capital inicial veio da minha família, não dos empreendimentos de transporte marítimo dele, como ele sempre alegou. Quando nos casamos, ele transferiu sistematicamente minha herança para o nome dele, não pela força, mas pela minha confiança ingênua. Fora da minha janela, a chuva começou a cair contra o vidro, um contraponto suave ao trovão no meu peito. Meu modesto sobrado de 2 quartos em Niterói, de repente parecia muito pequeno, como se o peso dessas revelações estivesse pressionando as paredes para dentro. O que você nunca soube, Marina, é que eu parei de confiar nele anos antes do meu diagnóstico. Eu sabia o que ele faria com você,
assim que eu me fosse. Como ele puniria você por ser como eu, por valorizar o conhecimento acima do poder, a compaixão acima da conquista. Eu me servi de uma taça de vinho, com a garganta seca. Helena Andrade, a mulher quieta e refinada que me ensinou poesia e me levou a museus enquanto meus irmãos visitavam canteiros de obras com nosso pai, estava jogando um jogo longo que eu nunca suspeitei. Trabalhando com Roberto, eu criei uma holding separada sob o nome de Investimentos Rouxinol. Através desta entidade, eu adquiri aproximadamente 15% das ações fundadoras da Empresas Andrade. Eu usei dinheiro do fundo da minha avó, que Otávio nunca soube que existia. Os extratos anexos mostravam que, ao longo de 3 décadas, esses investimentos tinham crescido exponencialmente. O valor agora era impressionante, quase o triplo do que meu pai tinha anunciado com tanto orgulho que estava dando aos meus irmãos. Além disso, eu estabeleci um fundo separado em seu nome, mantido pela Caixa Econômica Federal em São Paulo. O depósito inicial era modesto o suficiente para evitar a atenção de Otávio, mas, com a gestão cuidadosa de Roberto, deve fornecer segurança para você, independentemente do que seu pai faça. De acordo com o extrato mais recente, o que era modesto tinha se tornado 110 milhões de reais. Minha xícara de chá tremeu contra o pires. Todos esses anos vivendo com um salário de professora, fazendo um orçamento cuidadoso, férias modestas, enquanto, sem eu saber, eu tinha acesso a uma fortuna. Enquanto meus irmãos ostentavam a riqueza deles, eu vivia de forma simples, acreditando que era minha única opção. Eu não espero que você use isso para buscar vingança, Marina. A vingança consome a alma, mas a justiça cura. Roberto sabe todos os detalhes e vai guiar você. Confie nele, como eu confiei. A carta terminava com o que me quebrou completamente. Eu observei você se tornar uma mulher de profunda integridade. Marina, você escolheu um caminho de significado, em vez de riqueza, de contribuição, em vez de acumulação. Eu não poderia estar mais orgulhosa. Use este poder inesperado com sabedoria. Não se trata de dinheiro. Trata-se da verdade. E a verdade, minha querida, é o legado supremo. A assinatura dela, elegante, decisiva, borrou sob minhas lágrimas. O amanhecer me encontrou ainda na mesa da cozinha. Os documentos estavam organizados em pilhas limpas. Minha mente estava acelerada com as possibilidades. A professora em mim tinha assumido o controle, analisando, questionando, planejando. Quando Isabela ligou para saber como eu estava, eu já tinha me recomposto. Mãe, você está bem? A voz dela carregava o peso da humilhação da noite anterior. Na verdade, sim, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Algo inesperado aconteceu. Estou indo para aí, ela disse imediatamente. Quando Isabela chegou, vestida com seu uniforme de residente das rondas da manhã, o rosto dela estava tenso de preocupação. Eu fiz café enquanto ela olhava curiosamente para as pilhas de documentos sobre a mesa. O que é tudo isso? Ela perguntou. Eu entreguei uma caneca a ela e me sentei. Sua avó me deixou uma carta. Parece que eu não estou tão sem recursos como seu avô gostaria que todos acreditassem. Eu expliquei tudo: as participações, o fundo, as ações. A expressão de Isabela mudou de preocupação para espanto. Mãe, isso faz de você uma das principais acionistas da Empresas Andrade, ela disse. A precisão dela calculou rapidamente as implicações. Você poderia realmente influenciar as decisões da empresa. Aparentemente, eu já vinha influenciando, anonimamente. Segundo Roberto, a holding da minha mãe ocasionalmente bloqueou algumas das ações eticamente mais questionáveis do pai ao longo dos anos. Ele nunca soube quem estava por trás disso. Isabela pousou o café. O que você vai fazer? A pergunta pairou entre nós. A resposta óbvia, o confronto imediato, uma revelação triunfal, cintilava tentadoramente. Nada, ainda não, eu disse, surpreendendo nós duas. Primeiro, eu preciso entender exatamente com o que estou lidando. Você não vai contar a eles? Isabela parecia chocada. Conhecimento é poder, querida.
No momento, eu tenho um conhecimento que eles não têm. No instante em que eu o revelar, a dinâmica muda. Meu telefone tocou. Roberto Teixeira. Eu o coloquei no viva voz. Você leu tudo? Ele perguntou sem preâmbulos. Sim, é avassalador. Tem mais, ele disse gravemente. A empresa Andrade está enfrentando uma grande crise. O Estado do Rio está preparando uma reportagem investigativa sobre corrupção em contratos de construção governamentais. Seu pai e seus irmãos estão implicados. Os olhos de Isabela se arregalaram. Senti o chão tremer sob mim novamente. Qual é a gravidade? Eu perguntei. Potencialmente criminal. Há uma reunião de emergência do Conselho amanhã. Sua aprovação da Rouxinol será necessária para a estratégia de controle de danos deles. E a Rouxinol é... Eu sussurrei. Você, Roberto completou. Exatamente. Depois de desligar, Isabela me encarou. Mãe, isso é maior do que justiça pessoal agora. Pessoas podem ser prejudicadas se a empresa entrar em colapso. Milhares de funcionários, aposentados. A preocupação dela com estranhos, mesmo em meio ao nosso drama familiar, fez meu coração se encher de orgulho. Essa era minha filha, compassiva, ética, prática, tudo o que eu tentei ser, tudo o que minha mãe tinha valorizado. Você tem razão, eu disse. Não se trata apenas de acertar contas, trata-se de responsabilidade. Eu reuni os documentos na minha maleta, a mesma que eu carregava para as aulas da Universidade Federal do Rio de Janeiro há 25 anos, e tomei uma decisão. Eu preciso de um terno, eu disse simplesmente. Algo apropriado para uma reunião de conselho. Roberto me encontrou no Iguatemi Shopping na manhã seguinte. Parecia surreal ter o advogado idoso me seguindo, enquanto uma consultora de moda nos guiava pelos corredores de roupas de grife. Muito chamativo. Roberto comentou sobre um terno de cor clara. Você quer autoridade, não atenção. Nós escolhemos um Armani cinza carvão com listras discretas. Poder clássico e discreto. O preço me fez engolir em seco, apesar da minha recém-descoberta riqueza. Pense nisso como uma armadura, Roberto disse, notando minha hesitação. No provador, olhei para o meu reflexo. Uma mulher que eu mal reconhecia estava me encarando. Meu cabelo castanho com mechas grisalhas, geralmente em um corte simples, estava recém-arrumado. O terno caiu perfeitamente, enfatizando uma dignidade tranquila que eu sempre tive, mas raramente mostrava. Helena ficaria orgulhosa, Roberto disse quando eu saí. Você parece o que você é, uma acionista com poder real. Durante o almoço, em um canto tranquilo do restaurante da loja, Roberto me informou sobre o que sabíamos sobre o escândalo. A rede de contatos dele tinha fornecido detalhes perturbadores. O Estado do Rio tem evidências de que a empresa Andrade subornou sistematicamente funcionários para garantir contratos governamentais para o projeto de revitalização da Orla Central. Eles superfaturavam materiais, depois repassavam a diferença para empresas de fachada de propriedade do seu irmão e irmã. E meu pai, eu perguntei, aprovou tudo? Há e-mails. Roberto me passou o tablet dele, exibindo mensagens entre Otávio, Gustavo e Fernanda, discutindo o que eles chamavam de ajustes de custo. Eles podem ir para a prisão, eu sussurrei. A gravidade da situação estava caindo em mim. A empresa pode entrar em colapso completamente, Roberto acrescentou. O que significaria que milhares de funcionários inocentes perderiam seus empregos e aposentadorias, eu completei. Sem mencionar o impacto na cidade se o projeto da Orla falhar. Passamos a tarde no escritório de Roberto, revisando extratos financeiros, estatutos corporativos e precedentes legais. À noite, eu me sentia o mais preparada possível, embora o sono fosse evasivo naquela noite. Eu continuava vendo o rosto desdenhoso do meu pai enquanto ele me humilhava publicamente, justaposto aos rostos de funcionários anônimos cujas vidas dependiam da situação. A sede da empresa Andrade ocupava os 10 andares mais altos de uma reluzente torre no centro do Rio. Eu só tinha visitado 2 vezes antes. Uma vez para a cerimônia de inauguração do prédio, quando eu estava na faculdade, e anos depois, para um almoço tenso com meu pai,
quando Isabela estava se candidatando a faculdades de medicina. Nas 2 vezes, eu me senti como uma intrusa. Hoje era diferente. Eu entrei pelas portas giratórias de vidro com propósito, Roberto ao meu lado. O guarda de segurança verificou meus documentos, com as sobrancelhas levemente arqueadas ao ver meu nome. Você é filha do senhor Andrade? Sou, respondi simplesmente. O elevador executivo nos levou rapidamente ao 45º andar. Roberto tinha cronometrado nossa chegada precisamente. Tarde o suficiente para que a reunião estivesse prestes a começar, mas não tão tarde que pudessem nos excluir razoavelmente. Lembre-se, Roberto disse baixinho enquanto o elevador subia. Você não precisa revelar tudo de uma vez. Ouça primeiro. Entenda a estratégia deles. As portas da sala de reuniões eram imponentes, de nogueira pesada, com o logotipo da empresa Andrade incrustado em latão. Eu podia ouvir vozes lá dentro. O latido característico do meu pai ecoava acima dos outros. Roberto assentiu, encorajador. Eu endireitei a coluna, pensei na minha mãe e abri as portas. A conversa parou abruptamente. 14 rostos se voltaram para nós. As expressões variavam de confusão a hostilidade aberta. Meu pai, na cabeceira da mesa, parou no meio da frase. Gustavo e Fernanda, flanqueando-o como sentinelas, pareciam ter visto um fantasma. Peço desculpas pela interrupção, eu disse, com a voz mais calma do que eu me sentia. Por favor, continue, Marina. Meu pai se recuperou primeiro, em um tom de incredulidade. O que você pensa que está fazendo? Participando da reunião de emergência do conselho, eu respondi, movendo-me para uma cadeira vazia perto do meio da mesa. Roberto sentou-se ao meu lado. Esta é uma reunião fechada, Gustavo interrompeu bruscamente. Apenas para membros do conselho e consultores jurídicos. Estou ciente, eu disse, abrindo minha maleta e tirando uma pasta fina. Roberto Teixeira, meu advogado, e eu acreditamos que você vai achar que eu tenho todo o direito de estar aqui. A advogada principal da empresa, Lúcia Viana, uma mulher de traços nítidos que eu reconheci de eventos de caridade, franziu a testa. Senhorita Andrade, com todo o respeito... Professora Andrade, eu corrigi gentilmente. Professora Andrade, ela emendou, esta reunião se refere a assuntos corporativos altamente confidenciais. A investigação de corrupção do projeto da Orla Central, eu disse. Sim, estou ciente. A sala ficou mortalmente silenciosa. O rosto do meu pai escureceu perigosamente. Como exatamente você sabe disso? Fernanda exigiu. As unhas perfeitamente feitas dela estavam cravadas na pasta de couro à sua frente. Em vez de responder, deslizei minha pasta em direção a Lúcia. Acho que a senhora deveria verificar estes documentos, senhorita Viana. Ela abriu a pasta com cansaço, examinando o conteúdo com eficiência profissional. Eu observei a expressão dela mudar. Confusão, depois choque, depois algo que se aproximava de respeito. Senhor Andrade, ela disse cuidadosamente. Parece que sua filha é a proprietária beneficiária da Investimentos Rouxinol. Um som sufocado escapou da garganta de Gustavo. Isso é impossível, meu pai disse. A Rouxinol é uma acionista de 15% da empresa Andrade, Lúcia terminou. E de acordo com os estatutos corporativos, qualquer estratégia defensiva em relação a potenciais investigações criminais requer um voto de supermaioria, o que exige a aprovação da Rouxinol. O rosto do meu pai tinha passado de vermelho para pálido. Pela primeira vez na minha vida, eu vi algo nos olhos dele que nunca tinha presenciado antes. Medo. Olá, pai, eu disse calmamente. Acredito que precisamos conversar sobre o futuro dos nossos negócios familiares. Você não tem o direito, ele começou, mas a voz dele não tinha a autoridade usual. Eu tenho todo o direito, eu o corrigi. A mamãe garantiu isso. A temperatura na sala parecia cair 10 graus. Helena, ele sussurrou. E naquela única palavra, eu ouvi 30 anos de segredos começando a se desenrolar. Isso é absurdo, Gustavo gaguejou, recuperando-se primeiro.
Alguns documentos antigos não fazem de você qualificada para... Gustavo, Lúcia interveio bruscamente. Estes documentos são totalmente legítimos. Ela olhou para mim com novos olhos. A professora Andrade tem o direito legal de representação nesta reunião. A mão do meu pai tremeu levemente enquanto ele pegava o copo de água. Eu fingi não notar. Eu gostaria de entender a situação que estamos enfrentando. Eu disse de forma equilibrada, dirigindo-me a Lúcia em vez de aos meus familiares. A situação completa, por favor. A advogada corporativa hesitou, olhando para o meu pai. Senhorita Viana, eu disse calmamente. Eu possuo 15% desta empresa. Isso me torna sua cliente também. Ela assentiu, com a máscara profissional firmemente de volta no lugar. O Estado do Rio obteve documentos sugerindo irregularidades no processo de licitação do projeto da Orla Central. Eles estão preparando uma matéria alegando que a empresa Andrade garantiu contratos por meio de pagamentos a funcionários da cidade, facilitados por meio de faturas de subcontratados artificialmente inflacionadas. Como eles conseguiram esses documentos? Eu perguntei. Acreditamos que um ex-funcionário da contabilidade, Lúcia respondeu. Denunciante. Eu corrigi gentilmente. O termo é denunciante. O rosto do meu irmão ficou vermelho de raiva. Se você está aqui para fazer moralismo... Ele começou. Estou aqui para entender, eu o interrompi. E para ajudar, se for possível. Voltei-me para Lúcia. Qual é a nossa exposição? Substancial, ela admitiu. Tanto financeira quanto criminal. As evidências são convincentes. Roberto pigarreou. E a estratégia proposta? Lúcia deslizou vários documentos pela mesa. O Conselho estava prestes a votar uma abordagem de 3 frentes: contenção legal, desinvestimento estratégico do projeto da Orla para um terceiro amigável e bode expiatório. Roberto disse, examinando os papéis. Vocês estão planejando culpar o gerente do projeto. Marcelo trabalhou para nós por 20 anos, eu disse, lembrando-me do homem gentil que sempre me cumprimentava calorosamente nas minhas raras visitas à empresa. Ele tem 3 filhos e uma esposa com dificuldades de saúde. Negócios não são sobre sentimentalismo, meu pai rosnou, recuperando a voz finalmente. Não, eu concordei, mas deveria ser sobre integridade. A sala ficou em silêncio novamente. Eu me permiti um momento para absorver a cena. Meu pai poderoso, de repente diminuído. Meus irmãos fervendo de confusão e ressentimento. Os membros do conselho observando este drama familiar se desenrolar com distanciamento profissional, mascarando uma fascinação óbvia. O que você propõe em vez disso? Lúcia perguntou em um tom cuidadosamente neutro. Antes que eu pudesse responder, a risada fraca de Fernanda cortou a tensão. Ela não pisa neste prédio há anos. Ela ensina literatura para universitários. O que ela poderia saber sobre salvar uma empresa de um escândalo? Eu sorri para minha irmã. Eu ensino literatura, Fernanda. Ética, consequências, o longo arco das ações humanas. Na verdade, é bastante relevante. Eu me levantei e caminhei até a janela. Do 45º andar, o Rio de Janeiro se espalhava à minha frente. O porto, os edifícios históricos, os bairros onde pessoas reais viviam e trabalhavam. Pessoas que seriam afetadas pelo que acontecesse naquela sala. A estratégia que vocês delinearam é de curto prazo, eu disse, virando-me para encarar o conselho. Pode conter o dano imediato, mas sacrifica a confiança a longo prazo. Protege indivíduos à custa da instituição. E você tem uma ideia melhor? Gustavo zombou. Sim, eu disse simplesmente. Transparência, responsabilidade, reparação. Isso não é uma estratégia, meu pai retrucou. Isso é suicídio. Na verdade, Roberto interveio, abrindo o laptop dele. Nós preparamos uma abordagem alternativa. Ele distribuiu pastas para cada membro do conselho. O Plano de Restauração Andrade. Eu observei os rostos deles enquanto revisavam nossa proposta, desenvolvida durante a sessão de maratona de ontem com a equipe de Roberto. O ceticismo deu lugar a uma consideração relutante, enquanto eles processavam nossa abordagem. Admitir o erro
cooperar com as autoridades, estabelecer um comitê de supervisão ética, fazer a reparação à cidade e aos projetos, proteger empregos e aposentadorias. Isso é um absurdo, meu pai finalmente disse, batendo a pasta dele. Você quer que a gente caia de joelhos. Eu quero que a gente salve a empresa, eu o corrigi. E sim, isso significa assumir a responsabilidade. Nós? Fernanda repetiu incrédula. De repente, é nós. Sempre foi nós, Fernanda. Eu só não fui convidada para a mesa. Eu encontrei o olhar dela firmemente. Lúcia quebrou o impasse. Senhor Andrade, legalmente falando, não podemos prosseguir sem a aprovação da professora Andrade. Dadas as evidências que o Estado do Rio tem, a abordagem dela realmente oferece vantagens significativas em termos de controle de danos e potencial redução de pena. Redução de pena. Gustavo empalideceu. Sim, Lúcia disse sem rodeios. As acusações criminais são prováveis, independentemente da nossa estratégia. A questão é se as enfrentamos como indivíduos ou como empresa. Meu pai afastou a cadeira e se levantou. O corpo imponente dele agora parecia de alguma forma menor. Esta reunião está encerrada. Eu preciso consultar minha equipe jurídica em particular. O conselho precisa votar, Otávio, Lúcia o lembrou. Hoje, em 4 horas, ele retrucou. Nós voltamos a nos reunir às 3. Enquanto os membros do conselho saíam, meu pai permaneceu sentado, olhando para a mesa. Gustavo e Fernanda pairavam incertos ao lado dele. Quando a sala se esvaziou, exceto por nós, Roberto e Lúcia, meu pai finalmente olhou para mim. 30 anos, ele disse com a voz vazia. 30 anos que ela está orquestrando isso do túmulo. A mamãe não estava orquestrando vingança, eu disse calmamente. Ela estava garantindo que a justiça fosse possível algum dia. Justiça, ele repetiu. As palavras soavam estranhas nos lábios dele. É isso que é? Não, eu disse recolhendo meus materiais. Este é apenas o começo. Roberto e eu nos retiramos para uma pequena sala de conferências no corredor. Através das paredes de vidro, eu observei executivos passarem apressados, com as expressões tensas, sussurrando urgentemente ao telefone. A notícia estava se espalhando. Você se saiu bem, Roberto disse, servindo água em uma jarra de cristal para nós dois. Helena estaria orgulhosa. Eu não me sinto orgulhosa, eu admiti. Eu me sinto triste. Eu sabia que meu pai era implacável nos negócios, mas corrupção real, comportamento criminoso. Minha mãe sabia que isso iria tão longe? Roberto balançou a cabeça. Helena conhecia o caráter dele, não as ações futuras. Ela criou uma salvaguarda, não uma profecia. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Isabela. Como está indo? Eu digitei rapidamente. Complicado. Explicarei esta noite. Professora Andrade. Lúcia apareceu na porta. Seu pai está pedindo para falar com a senhora em particular. Eu o encontrei no escritório dele. Um vasto espaço de canto com janelas do chão ao teto e uma mesa do tamanho da minha mesa de jantar. Vitrines exibiam modelos de construção dos projetos mais famosos dele. Prêmios forravam as paredes. Tudo projetado para intimidar. 30 anos, ele disse sem preâmbulos, enquanto eu entrava. 30 anos eu fiquei me perguntando quem estava por trás da Rouxinol. Algum concorrente? Algum tubarão financeiro? Nunca imaginei. Ele parou, olhando para o horizonte da cidade. Não fui eu disse. Foi a mamãe, Helena. Ele quase sussurrou o nome dela. Ela estava sempre lendo, sempre observando. Eu deveria saber que ela entendia mais do que aparentava. Ela amou você, eu disse, surpreendendo a mim mesma com as palavras. Pelo menos no começo. Ela me disse isso na carta. Ele se virou para me encarar e pela primeira vez eu vi confusão genuína romper a fachada cuidadosamente construída dele. Então por quê? Porque ela sabia que você faria exatamente o que fez na sua festa de aniversário. Você puniria qualquer um que não refletisse os seus valores de volta para você. O interfone na mesa dele tocou.
Sr. Andrade, Gustavo e Fernanda estão insistindo. Mande-os entrar, ele interrompeu a assistente. Meus irmãos entraram na sala, com os rostos sendo máscaras gêmeas de fúria e medo. O conselho está se inclinando para a proposta de Marina, Gustavo disse sem cumprimentos. Viana está convencendo eles de que é a única maneira de minimizar a responsabilidade pessoal. E você está apenas sentado aqui conversando? Fernanda acrescentou, incrédula. Nós estamos discutindo sua mãe, meu pai respondeu com a voz estranhamente equilibrada. Mãe? Fernanda piscou. O que ela tem a ver com isso? Tudo, aparentemente, ele gesticulou em minha direção. Ela colocou tudo isso em movimento antes de morrer. Gustavo olhou para mim, como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez. Você estava nos enganando? Não, eu disse. Eu só soube das minhas ações há 2 dias, mas agora que sei, pretendo usá-las com responsabilidade. Com responsabilidade? A risada de Fernanda era fraca. Destruindo tudo o que construímos? Salvando o que pode ser salvo, eu a corrigi. O caminho atual leva a indiciamentos, sentenças de prisão e ao colapso da empresa. Meu plano oferece um caminho a seguir. Seu plano exige que admitamos o erro, Gustavo gritou. Porque houve erro, eu disse calmamente. A questão não é se a empresa sobrevive, mas que tipo de empresa sobrevive. Meu pai estava assistindo a esta troca com estranho distanciamento. Agora ele falou. O que exatamente você quer, Marina? A clareza da pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria? Vingança, validação, justiça. Eu quero proteger funcionários inocentes de pagar por erros que eles não cometeram, eu disse finalmente. Eu quero preservar o que há de bom nesta empresa, enquanto extirpo o que é corrupto. E nós? Fernanda perguntou, com a voz de repente baixa. Seu plano nos joga aos lobos. Não, eu balancei a cabeça. Os lobos já estão à porta. Meu plano lhes dá a chance de enfrentar as consequências com dignidade, em vez de desgraça. Antes que eles pudessem responder, Lúcia bateu na porta e entrou. Sinto muito por interromper, mas há uma novidade. O Estado do Rio antecipou o prazo de publicação. A matéria sai amanhã de manhã. Gustavo xingou alto. Fernanda afundou em uma cadeira. Nós precisamos da decisão do conselho agora, Lúcia continuou. Os promotores entraram em contato para comentar. Temos 2 horas no máximo. O rosto do meu pai endureceu na expressão que eu tinha visto inúmeras vezes. A máscara de batalha que ele usava ao fechar negócios impiedosos. Eu construí esta empresa do zero, ele disse, com a voz baixa e perigosa. Eu não vou assistir ela se desintegrar por causa de algumas infrações técnicas. Pai, eu disse. A palavra soava estranha na minha boca, depois de anos de distância. Estas não são infrações técnicas. A confiança das pessoas foi quebrada. Leis foram violadas. O único caminho a seguir é através da responsabilidade. É fácil para você falar. Gustavo interrompeu bruscamente. Você não tem nada a perder. Eu me virei para ele, realmente olhando para o meu irmão. As linhas de tensão ao redor dos olhos dele. O relógio caro que de repente parecia um grilhão. Eu tenho exatamente tanto a perder quanto você agora, eu disse. Mas estou oferecendo uma maneira de perder com honra em vez de desgraça. A sala ficou em silêncio. Finalmente, meu pai falou. Cada palavra parecia lhe custar. Apresente sua proposta completa ao conselho. Se eles votarem para aceitá-la, ele parou. O esforço era visivelmente doloroso. Eu não vou me opor. Não era rendição, não era nem aceitação, mas era uma rachadura na parede que nos separava há décadas. Uma pequena fissura, através da qual talvez alguma luz pudesse eventualmente penetrar. Às 3, eu assenti e me virei para sair. Sentindo o peso de 3 pares de olhos nas minhas costas enquanto a porta se fechava atrás de mim. A sala de reuniões parecia diferente quando voltamos a nos reunir. O ar estava mais pesado, os rostos mais sérios. As notícias se espalham rapidamente em torres corporativas. Vários membros do conselho que mal tinham me reconhecido antes agora ofereciam sorrisos hesitantes enquanto eu entrava com Roberto.
A matéria do Estado do Rio sai amanhã, Lúcia anunciou, assim que todos estavam sentados. Nós temos uma chance de nos adiantarmos a isso. Ela acenou para mim. A professora Andrade apresentará a estratégia abrangente que a equipe dela desenvolveu. Eu me levantei, perfeitamente consciente do olhar do meu pai, enquanto distribuía cópias detalhadas da nossa proposta. Apesar de décadas em salas de aula universitárias, minha garganta estava seca. Isso não era literatura, eram vidas. O plano de restauração Andrade tem 3 componentes principais, eu comecei. Primeiro, responsabilidade transparente. Nós reconhecemos publicamente as irregularidades, cooperamos totalmente com as autoridades e implementamos um novo comitê de supervisão ética com membros externos. A caneta de Gustavo batia um ritmo agitado contra a pasta de couro dele. Segundo, reforma estrutural. Nós criamos uma barreira de proteção de governança corporativa entre a família Andrade e a aquisição de contratos. Todas as futuras licitações governamentais serão submetidas a uma análise independente. Fernanda sussurrou algo para meu pai, que a silenciou com um gesto sutil. Finalmente, e o mais importante, protegemos a força de trabalho. Não haverá demissões relacionadas ao projeto da Orla Central. Os fundos de pensão permanecem intocados. A empresa absorve as penalidades financeiras. E quem absorve as consequências legais? Perguntou Antônio Prado, um membro do conselho com cabelo grisalho e olhos céticos. Os responsáveis, eu disse simplesmente. A investigação determinará a culpa. Nossa proposta inclui a renúncia e a total cooperação de qualquer pessoa implicada em irregularidades. Isso pode incluir a maior parte da gerência sênior, Lúcia observou. Sim, eu reconheci. E é por isso que o plano também inclui uma estrutura de transição de liderança. Eu pausei, depois adicionei. Nós enfrentamos uma escolha entre uma reestruturação controlada e com princípios, ou um colapso descontrolado. A votação veio mais rápido do que eu esperava. 10 a favor, 3 contra, uma abstenção. Meu pai não votou. O silêncio dele era de alguma forma mais alto do que as palavras. O que se seguiu foi um turbilhão. Lúcia e Roberto se reuniram com equipes de relações públicas para elaborar comunicados. Eu me vi em reuniões consecutivas com equipes jurídicas, elaborando a redação de comunicados à imprensa e divulgações regulatórias. Por volta das 7 daquela noite, minha voz tinha ficado rouca e meu novo terno estava amassado. Isabela me encontrou no lounge executivo, olhando para as luzes do porto, piscando enquanto o anoitecer caía sobre o rio. Você parece exausta, ela disse, pousando um saco de papel que cheirava maravilhosamente a alho e manjericão. Eu trouxe o jantar do Antônios. Como você passou pela segurança? Eu perguntei de repente faminta. Eu disse que era a doutora Andrade vindo ver a professora Andrade. Ela sorriu. Tecnicamente correto. Enquanto comíamos macarrão em embalagens de viagem com garfos de plástico, eu a informei sobre os desenvolvimentos do dia. Então, essencialmente, você está salvando a empresa de si mesma, ela resumiu. Tentando, eu corrigi. Amanhã, quando a matéria sair, fica complicado. Você está pronta para o que vem a seguir? Isabela perguntou, estudando meu rosto com a atenção cuidadosa que ela daria a um paciente. Antes que eu pudesse responder, meu pai apareceu na porta. Ele tinha tirado o paletó e afrouxado a gravata. Pequenos despojamentos que nele pareciam sísmicos. Eu preciso de um momento com sua mãe, ele disse a Isabela, com o tom dele não deixando espaço para discussão. Ela apertou minha mão antes de recolher as embalagens de comida. Eu estarei lá embaixo, no hall, ela me disse baixinho. Quando estávamos sozinhos, meu pai serviu 2 dedos de uísque escocês do bar do lounge. O gesto era tão familiar, as necessidades dele automaticamente priorizadas, que eu quase ri. O conselho aceitou seu plano, ele disse, de costas para mim. Amanhã meu nome se torna sinônimo de corrupção. 30 anos construindo um legado, destruído em um dia. Não destruído, eu corrigi gentilmente. Recalibrado. Os edifícios ainda estarão de pé.
As pessoas ainda terão empregos. O nome Andrade será associado à responsabilidade em vez de negação. Ele fez um som de desdém. Bobagem poética. Talvez, eu concedi. Mas às vezes a poesia contém mais verdade do que os balanços. Ele esvaziou o copo, pousando-o com cuidado deliberado. Helena sempre disse que você era a mais sábia dos meus filhos. Eu pensei que ela queria dizer a mais suave. Elas não são mutuamente exclusivas. Os olhos dele, tão parecidos com os meus, buscaram meu rosto. Ela alguma vez lhe disse por que eu construí tudo isso? Por que importava tanto? Para provar algo ao seu pai, eu disse. O homem que disse que você nunca seria nada. O espanto brilhou nas feições dele. Ela te disse isso? Não, eu disse suavemente. Eu descobri sozinha. Por que mais você repetiria o mesmo padrão comigo? Ele estremeceu como se eu o tivesse atingido. Por um momento, eu vislumbrei algo cru sob a fachada imperiosa. Um núcleo ferido que o impulsionava há décadas. O comunicado sai às 9 da manhã de amanhã, eu disse, recolhendo minhas coisas. Lúcia coordenará com o jurídico. O conselho espera sua renúncia até o meio-dia. E Gustavo e Fernanda? Ele perguntou. Isso depende do nível de envolvimento deles, eu respondi. Mas sim, mudanças na liderança serão necessárias. Ele assentiu uma vez, um general reconhecendo a derrota tática. Você ganhou esta rodada, Marina. Não se trata de ganhar, eu disse, de repente cansada além das palavras. Trata-se de interromper um ciclo que prejudica todos os envolvidos. Enquanto eu caminhava em direção à porta, ele falou novamente, com a voz estranhamente hesitante. Sua mãe? No final, ela me odiava? Eu pausei, lembrando das palavras finais de Helena na carta dela. Mesmo depois de tudo, eu nunca parei de acreditar no homem que pensei que ele poderia se tornar. Não, eu disse sinceramente. Ela nunca odiou você. Ela apenas amou a verdade mais. O amanhecer me encontrou ainda na janela da minha cozinha, em Niterói. As mãos estavam envoltas em uma caneca fumegante de café, observando o carro que distribuía jornais fazer suas rondas metódicas. O motorista jogava pacotes de jornais nas calçadas com precisão, sem saber que a edição de hoje faria a vida de muitas pessoas desmoronar, incluindo a da minha própria família. Em casas por todo o Rio, as pessoas logo estariam lendo sobre as empresas Andrade, sobre a desgraça da minha família, sobre décadas de corrupção agora expostas à luz dura do escrutínio público. Eu abri minha própria cópia com mãos firmes. A manchete se espalhava pela primeira página em letras ousadas e implacáveis. Escândalo Andrade. Projeto da Orla construído com propinas e fraudes. O artigo que acompanhava era meticuloso, condenatório e abrangente, detalhando um padrão de corrupção que se estendia por anos. Os jornalistas tinham feito seu dever de casa. Eles citavam nomes, documentos, denunciantes. Meu pai, Gustavo e Fernanda apareciam de forma proeminente. Havia até fotografias granuladas do meu irmão entrando no escritório de um funcionário da prefeitura, agora sob investigação. Meu telefone começou a tocar às 6h15. Primeiro repórteres, depois sócios da família, depois parentes distantes com quem eu não falava há anos, todos buscando comentários ou informações privilegiadas. Deixei a maioria das chamadas irem para a caixa postal, atendendo apenas Roberto e Isabela. Por volta das 8, liguei a televisão e descobri que os carros de reportagem já estavam reunidos do lado de fora da Torre Andrade, no centro, com suas antenas parabólicas levantadas como dedos acusatórios apontando para o céu. Eu assisti à cobertura da minha sala de estar, tomando um chá que tinha esfriado, uma estranha sensação de calma pairando sobre mim. Esta era a tempestade que havíamos antecipado. Agora, iríamos enfrentá-la. Empresas Andrade divulgou um comunicado há momentos. Anunciou um repórter de rosto sério em frente à torre reluzente que ostentava nosso nome. Reconhecendo irregularidades na aquisição de contratos e anunciando uma ampla reestruturação corporativa. Otávio Andrade, fundador e CEO, deve renunciar até o meio-dia de hoje. Fontes de dentro da empresa indicam que sua filha, a professora Marina Andrade,
assumirá um papel de liderança nos esforços de reforma da empresa. A professora Andrade é professora de literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro há 25 anos e não esteve envolvida anteriormente nos negócios da família. Eu desliguei a televisão, não precisando ouvir minha vida resumida por estranhos. O som de pneus cantando lá fora me chamou para a janela da frente. Um carro de luxo prateado parou no meu meio-fio, estacionado em um ângulo estranho que bloqueava a entrada do meu vizinho. Fernanda. Minha campainha tocou com uma pressão repetida e impaciente. Pelo olho mágico, eu vi minha irmã, com a aparência normalmente perfeita desgrenhada, o casaco de cachemir desabotoado contra o frio da manhã. Você nos arruinou, ela disse assim que abri a porta. O cheiro de perfume caro misturado com álcool vinha dela. Os olhos dela estavam vermelhos, sua compostura cuidadosamente mantida estava se desfazendo nas bordas. Você está feliz agora? Era isso que você queria o tempo todo? Fernanda, entre, eu disse calmamente. Os vizinhos não precisam ouvir isso, e você não deveria estar dirigindo na sua condição. Ela entrou na minha modesta sala de estar, olhando ao redor com desdém reflexivo, apesar do seu sofrimento. O olhar dela demorou nas estantes que forravam as paredes, nos móveis gastos, mas confortáveis, nas fotografias emolduradas de Isabela ao longo dos anos. Então, é assim que se vive a vida virtuosa, ela murmurou, passando os dedos bem cuidados pela lombada dos meus amados livros. Cercada pelas histórias dos outros, em vez de escrever a sua. Eu ignorei a provocação. Você quer um café? Parece que você precisa. O que eu preciso é que este pesadelo acabe, ela retrucou, mas assentiu com relutância. Eu me ocupei na cozinha, dando a ela um momento para se recompor. Quando voltei com 2 canecas, ela tinha tirado o casaco e estava sentada rigidamente no meu sofá. O advogado do Gustavo ligou esta manhã, ela disse, aceitando o café com as mãos trêmulas. Ele diz que Gustavo pode enfrentar prisão. Prisão de verdade, Marina. Isso depende do nível de envolvimento dele, eu disse. E da cooperação dele daqui para frente. Cooperação? Ela riu amargamente. Você quer dizer confissão? Rendição? Se atirar à misericórdia de algum promotor ambicioso que quer fazer nome derrubando os Andrade? Eu quero dizer assumir a responsabilidade, eu corrigi. Há dignidade nisso, Fernanda, mais do que em negação ou desvio. Ela afundou mais no sofá, de repente desanimando. É fácil para você falar. Você não tem nada a perder. O eco das palavras de Gustavo de ontem me atingiu. É assim que você realmente me vê? Como alguém que não tem nada? Fernanda olhou para cima, o rímel borrado sob os olhos, tão parecidos com os da nossa mãe. Você ensina literatura em uma universidade federal. Você vive nesta caixa de sapato. Você dirige um carro que é mais velho do que a Isabela. Sua ideia de sucesso é fazer com que os alunos apreciem Clarice Lispector e Machado de Assis, pelo amor de Deus. E, no entanto, aqui estou eu controlando o futuro das empresas Andrade. Eu me sentei em frente a ela. Talvez sua definição de nada precise de uma reconsideração. Ela me encarou como se estivesse vendo uma estranha. A mamãe te deixou todo aquele dinheiro, todo aquele poder, e você nunca usou. Nunca nem soube disso. Por que ela faria isso? Acho que ela estava esperando, eu disse pensativamente. Pelo momento em que importaria mais. E agora você é a salvadora, Fernanda disse amargamente. A Andrade ética, aquela não contaminada por todo o dinheiro sujo que pagou pela sua educação, sua vida confortável, sua preciosa moralidade superior. Não, eu balancei a cabeça. Apenas a pessoa que, por acaso, estava no lugar certo quando tudo começou a desmoronar. Meu telefone tocou com uma mensagem de Roberto. O conselho confirma a renúncia de Otávio recebida. Coletiva de imprensa às 14 horas. Sua presença solicitada. Eu mostrei a mensagem para Fernanda. Algo mudou na expressão dela. A realidade da capitulação do nosso pai finalmente estava caindo em si. Otávio Andrade nunca tinha se rendido a nada na vida. O fato de ele renunciar ao cargo,
a sua criação, a sua identidade, falava muito sobre a gravidade da situação. "O que acontece com a gente?" ela perguntou, de repente parecendo a irmã mais nova de quem eu mal me lembrava da infância, aquela que engatinhava para a minha cama durante tempestades, buscando conforto de pesadelos. "Com Gustavo e comigo." "Isso depende de vocês", eu disse honestamente. "O plano inclui um caminho a seguir para membros da família que cooperem totalmente e se comprometam com a nova estrutura ética. E se não o fizerem, então enfrentarão as consequências sozinhas." Eu encontrei os olhos dela firmemente. "Eu posso ajudar vocês a passar por isso, Fernanda, mas não vou protegê-los da responsabilidade." Ela ficou em silêncio por um longo momento, girando a caneca de café nas mãos, observando o líquido escuro girar. "Eu preciso falar com Gustavo", ela finalmente disse. Depois que ela saiu, eu troquei de roupa para o meu novo terno e dirigi para o centro. A presença da mídia havia se multiplicado. Câmeras de televisão, fotógrafos, repórteres com microfones posicionados como armas. Manifestantes também haviam se reunido. Funcionários preocupados com seus empregos, ativistas com cartazes denunciando a corrupção corporativa, cidadãos comuns expressando seu desgosto com mais um exemplo de privilégio dos ricos. Eu entrei por uma entrada lateral onde Roberto esperava, seu rosto enrugado grave, mas resoluto. "A equipe de transição está reunida", ele disse, me guiando por corredores dos fundos. "O conselho quer que você faça um comunicado na coletiva de imprensa." "Eu? Por quê?" "Você representa continuidade e mudança simultaneamente. O nome Andrade sem o peso dos Andrade." A coletiva de imprensa parecia surreal. Flashes de câmeras, microfones empurrados para frente, repórteres gritando perguntas enquanto Lúcia me apresentava. Eu passei minha carreira em salas de aula tranquilas, não em circos de mídia. "A professora Marina Andrade falará sobre o futuro das empresas Andrade", ela anunciou, se afastando. Eu me aproximei do pódio com o comunicado preparado nas mãos. Mas, ao olhar para o mar de rostos, alguns hostis, outros curiosos, todos atentos, eu coloquei o papel de lado. "Hoje é um dia difícil", eu comecei, com a voz firme, apesar das borboletas no estômago. "Difícil para nossos funcionários, nossos parceiros e, sim, para a família Andrade. As irregularidades reveladas nas notícias de hoje são indesculpáveis. Elas representam uma traição da confiança pública que não pode ser minimizada ou explicada." Os obturadores das câmeras clicavam rapidamente. Na primeira fila, Roberto me deu um aceno encorajador. "Mas a Empresas Andrade é mais do que a soma dos seus erros. São os milhares de funcionários que não tiveram participação nessas ações. São os edifícios que abrigam empresas, as pontes que conectam comunidades, os empreendimentos que revitalizam bairros." Eu pausei, fazendo contato visual com vários repórteres. Meu pai, Otávio Andrade, renunciou ao cargo de CEO. Isso é apropriado e necessário. O conselho nomeou uma equipe de liderança interina que eu vou presidir, focada em 3 prioridades: transparência completa com os investigadores, reformas estruturais para prevenir futuros deslizes éticos e proteção de funcionários e projetos inocentes. A sala explodiu em perguntas. Eu levantei uma mão. Eu entrei nesta empresa há 3 dias, depois de descobrir que minha mãe havia garantido secretamente ações antes da morte dela, 30 anos atrás. Eu não estou aqui para culpar ou buscar vingança. Eu estou aqui para garantir que o que vale a pena salvar seja salvo e o que precisa ser mudado, seja mudado. Um repórter gritou: "Acusações criminais serão feitas contra seu pai e irmãos?" "Isso cabe aos promotores determinarem", eu respondi. "O que posso dizer é que qualquer pessoa envolvida cooperará totalmente com as autoridades." Outra voz: "O que qualifica a senhora para liderar esta empresa?" Eu sorri levemente. 25 anos ensinando ética e literatura. Uma vida inteira observando as consequências de escolhas feitas unicamente pelo lucro. E talvez o mais importante, a perspectiva de alguém que não estava na sala quando as decisões problemáticas foram tomadas.
As perguntas continuaram por 20 minutos. Quando Lúcia finalmente encerrou a sessão, eu me senti exausta, mas estranhamente animada. Na sala de espera, depois, encontrei meu pai assistindo à cobertura em um monitor, com o rosto ilegível. Nada mal, ele disse, surpreendendo-me. Você não nos jogou aos lobos. Essa nunca foi a minha intenção. Ele se virou para me encarar. Sua proposta esta manhã. Você estava falando sério, completamente. Por que você gostaria da minha ajuda? Eu sou tóxico agora. Porque você conhece este negócio, eu disse. E porque, apesar de tudo, você ainda é meu pai. Algo brilhou no rosto dele, talvez o fantasma de uma emoção há muito suprimida. O que exatamente você está propondo? Um papel consultivo, nos bastidores? Me ajude a entender o negócio enquanto eu navego na restauração ética. Ele considerou isso, a mente de empresário dele visivelmente calculando ângulos. E Gustavo e Fernanda? Isso depende das escolhas deles agora, eu disse. A porta está aberta, mas eles têm que atravessá-la por vontade própria. Mais tarde, naquela tarde, eu me encontrei no que tinha sido o escritório do meu pai, agora temporariamente meu. A cidade se estendia abaixo, o porto visível à distância. Eu tracei o horizonte, identificando edifícios com o nome Andrade anexado a eles. Testamentos de concreto e aço da visão do meu pai, por mais falho que o homem fosse. Isabela ligou enquanto o sol se punha, projetando longas sombras pelo chão do escritório. Como você está se segurando? Ela perguntou. Estranhamente bem, eu respondi. É avassalador, mas também esclarecedor. Mãe, eu vi sua coletiva de imprensa. Você foi incrível. A voz dela tinha uma nota de orgulho que me aqueceu. Mas você tem certeza sobre o vovô depois de tudo o que ele fez? Estou oferecendo a ele uma chance de redenção, eu disse. Se ele vai aceitá-la, cabe a ele. A primeira semana da transformação, Andrade foi brutal. Promotores entrevistavam executivos-chave diariamente. Entregamos milhares de documentos. O preço das ações despencou. Depois, estabilizou à medida que os investidores aprovavam cautelosamente nossa abordagem de transparência. Eu trabalhei 16 horas por dia, dormindo no sofá do escritório mais de uma vez. Gustavo me surpreendeu por ser o primeiro a realmente se engajar com a nova realidade. Ele apareceu no meu escritório tarde da noite, parecendo exausto, mas resoluto. Eu estive revisando os arquivos do projeto da Orla Central, ele disse sem preâmbulos. Tem mais do que o Estado do Rio sabe. Eu gesticulei para ele se sentar. Me conte. Ele detalhou problemas adicionais. Cantos ambientais ignorados, inspeções de segurança falsificadas. O conhecimento técnico dele fornecendo um contexto crucial que eu não tinha. Por que você está me contando isso agora? Eu perguntei quando ele terminou. Ele passou a mão pelo cabelo desalinhado. Porque você estava certa sobre tudo. E por quê? Ele hesitou. Eu estou cansado de ter medo do que pode ser descoberto em seguida. O medo é exaustivo, eu concordei. Como você faz isso? Ele perguntou de repente. Enfrentar tudo isso sem recuar. Eu ponderei a pergunta. Eu passei décadas ensinando alunos sobre personagens que confrontam crises morais. Como eu poderia fazer menos quando confrontada com a minha própria? Ele assentiu lentamente. Fernanda ainda está em negação. Ela acha que tudo isso vai passar. Não vai, eu disse gentilmente. Quanto mais cedo ela aceitar isso, melhor. Na manhã seguinte, Roberto trouxe notícias inesperadas. O gabinete do prefeito Ricardo estava considerando cancelar todos os contratos da Andrade, incluindo o projeto de revitalização da Orla Central. Isso seria devastador, eu disse. Não apenas para nós, mas para a cidade. O projeto está quase 60% concluído. Eles estão preocupados com a imagem, Roberto explicou. Estarem associados à corrupção. E eu passei a tarde elaborando estratégias com Lúcia e o conselho. À noite, havíamos elaborado uma proposta ousada. A criação de um comitê de supervisão independente com representação comunitária para monitorar a conclusão do projeto.
Também estabeleceríamos um fundo de benefícios comunitários usando uma porcentagem dos lucros do projeto. É inédito, Lúcia admitiu, mas pode funcionar. Enquanto eu estava saindo do escritório naquela noite, encontrei meu pai esperando perto do elevador. Ele me entregou uma pasta grossa. O que é isso? Eu perguntei. Tudo o que eu sei sobre nossos concorrentes, nossas vantagens, nossas fraquezas, ele respondeu. Coisas que não aparecem em nenhum documento da empresa. Eu peguei a pasta, sentindo sua importância. Obrigada. Não me agradeça ainda, ele disse severamente. A página 37 detalha nosso relacionamento com o vereador Noronha. Você precisará resolver isso antes que os promotores o encontrem. Eu assenti, apreciando tanto a informação quanto o aviso. Eu vou. Enquanto as portas do elevador se abriam, ele hesitou, então disse: Você está se saindo melhor do que eu teria na sua posição. Vindo de Otávio Andrade, era a coisa mais próxima de um elogio que eu já havia recebido. O gabinete do prefeito era um estudo de cautela política. Carpetes grossos abafavam o som. Painéis de madeira escura absorviam a luz, e a disposição cuidadosa de fotografias históricas sugeria uma conexão deliberada com o passado mais venerável do Rio, não o seu presente complicado. Professor Andrade. O prefeito Ricardo me cumprimentou com um aperto de mão praticado de político. Uma situação incomum em que nos encontramos. De fato, eu respondi, pegando o assento oferecido. Roberto sentou-se ao meu lado, enquanto Lúcia e 2 membros do conselho completavam nossa delegação. Do outro lado da mesa de conferência polida, a equipe do prefeito, chefe de gabinete, procurador da cidade e o diretor de desenvolvimento urbano formavam uma frente unida. Deixe-me ser direto, Ricardo continuou. A cidade não pode manter relações contratuais com uma entidade sob investigação federal por suborno de funcionários públicos. O custo político é muito alto. Eu entendo sua posição, eu disse, mas cancelar os contratos prejudicaria milhares de trabalhadores e deixaria a orla metade desenvolvida por anos. Isso é lamentável, mas também é desnecessário. Eu intervi, abrindo minha pasta de apresentação. Nós desenvolvemos uma alternativa que protege a cidade, permitindo que os projetos continuem. Pela próxima hora, nós detalhamos nossa proposta. Um comitê de supervisão independente com representação significativa da cidade e da comunidade, transparência financeira completa e o estabelecimento de um fundo de benefícios comunitários de R$50 milhões. O Fundo de Benefícios Comunitários apoiaria moradias populares, espaços públicos e treinamento profissional para moradores locais, eu expliquei. E estamos preparados para aceitar margens de lucro reduzidas para garantir que seja devidamente financiado. O prefeito se recostou, com os dedos entrelaçados. É uma proposta interessante, mas por que a cidade deveria confiar nas empresas Andrade agora? Porque não somos a mesma empresa. Eu disse simplesmente. Liderança diferente, valores diferentes, prioridades diferentes. E porque somos os únicos posicionados para terminar o que foi começado 100 anos de atraso e litígio. A diretora de desenvolvimento urbano assentiu com relutância. Ela tem razão. Relicitar esses projetos nos atrasaria pelo menos 3 anos. Após mais 2 reuniões e inúmeras revisões, chegamos a um acordo. O projeto de revitalização da Orla Central continuaria sob supervisão rigorosa. O prefeito obteve sua cobertura política e nós preservamos milhares de empregos. Voltando para a Torre Andrade depois, Roberto sorriu pela primeira vez em dias. Helena estaria orgulhosa, ele disse. Você negociou como uma executiva experiente, mantendo seus princípios intactos. Eu tive bons professores, eu respondi, na literatura e na vida. De volta ao escritório, encontrei Fernanda esperando no meu quartel-general temporário. Sua aparência polida usual havia retornado, mas algo estava diferente. Uma nova sobriedade nos olhos dela, talvez. Gustavo me contou sobre sua reunião com o prefeito, ela disse. Ele diz que você salvou o projeto da Orla. Nós salvamos, eu corrigi. Foi um esforço de equipe.
Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade. Eu estive pensando no que você disse sobre assumir a responsabilidade e decidi cooperar totalmente com a investigação, ela disse com a voz mais baixa do que eu jamais tinha ouvido. Instruí meus advogados a entrarem em contato com os promotores. A admissão claramente custou a ela. Toda a identidade de Fernanda tinha sido construída em torno de ser a filha Andrade impecável e implacável. Essa é uma decisão corajosa, eu disse. Um lampejo de sua antiga desafio retornou. Eu não estou fazendo isso para ser corajosa. Estou fazendo isso porque é pragmático. Gustavo me mostrou as evidências que eles têm. Lutar só pioraria as coisas. Pragmatismo e ética muitas vezes se alinham, eu observei. Quaisquer que sejam suas razões, é a escolha certa. Ela me estudou com novos olhos. Você não é o que eu esperava, Marina. O que você esperava? Vingança? Exultação? Em vez disso, você está... Ela hesitou, procurando a palavra. Reconstruindo. Esse sempre foi o plano, eu disse. O plano da mamãe. A transformação das empresas Andrade continuou em um ritmo notável ao longo das semanas seguintes. O comitê de ética se formou com acadêmicos respeitados e ex-reguladores aceitando nomeações. Contratamos um diretor de compliance com uma reputação impecável. O preço das ações iniciou uma recuperação cautelosa à medida que o mercado respondia à nossa abordagem de transparência. Nem tudo correu bem. Vários executivos renunciaram em vez de enfrentar o novo escrutínio. Um grande investidor ameaçou desistir, até que minha reunião individual o convenceu de nossa viabilidade. Os promotores continuaram seu trabalho metódico, com Gustavo e Fernanda assinando acordos de cooperação que provavelmente os impediriam de cumprir pena de prisão. Meu pai operava das sombras, seu conhecimento se mostrando inestimável. A cada manhã, eu encontrava notas na minha mesa. Insights sobre projetos específicos, avisos sobre problemas potenciais, sugestões para navegar em relacionamentos complexos com clientes de longa data. Estabelecemos um ritmo, formal, mas funcional, profissional, mas cada vez mais franco. 6 semanas após o escândalo estourar, recebi uma ligação do reitor da minha universidade. Eles tinham sido pacientes com minha licença prolongada, mas decisões precisavam ser tomadas sobre o próximo semestre. Precisamos saber se você planeja voltar a dar aulas, Marina, ele disse gentilmente. O departamento precisa se planejar. Olhei em volta para o escritório executivo ao qual eu tinha me acostumado relutantemente, sentindo a atração de 2 mundos muito diferentes. Eu preciso de um pouco mais de tempo, eu respondi, surpreendendo a mim mesma. Você pode me dar mais um mês? Naquela noite, Isabela se juntou a mim para jantar em um pequeno restaurante italiano que frequentávamos desde a época da faculdade dela. Longe da pressão e da política da Torre Andrade, eu senti meu corpo relaxar totalmente pela primeira vez em semanas. O reitor ligou hoje, eu disse a ela, girando meu garfo no macarrão. Eles querem saber se estou voltando para o semestre que vem. Isabela colocou o garfo de lado. E você vai? A pergunta era mais complicada do que parecia. Meses atrás, a resposta teria sido automática. Mas meses atrás, eu não sabia que possuo uma empresa, que podia influenciar políticas urbanas, que podia oferecer redenção ou condenação a membros da minha própria família. Eu não sei, eu confesso. Parte de mim quer voltar ao que é familiar. A segurança de uma sala de aula, a clareza de textos e análise literária. E a outra parte? Isabela perguntou, bebendo seu vinho tinto com a atenção atenta de um médico tomando o pulso de um paciente. A outra parte sente que há mais que eu posso fazer na Empresas Andrade, que a oportunidade que a mamãe me criou seria desperdiçada se eu simplesmente voltasse aos meus dias antigos. Esses não são caminhos mutuamente exclusivos, Isabela observou. Você poderia ensinar e manter um papel de liderança consultiva. Verdade, eu concordei. Mas está tudo se movimentando tão rápido agora. Em 3 meses, temos que reportar ao gabinete do prefeito. A investigação acelera.
O conselho depende de orientação consistente. Isabela inclinou-se para a frente. O que eu acho? Mãe, você descobriu que tem uma capacidade que a mamãe reconheceu em você há décadas. Uma capacidade para enxergar além do óbvio, para navegar em sistemas complexos com integridade intacta. Seria quase criminoso não desenvolver isso. E o departamento? Meus alunos? Seus alunos teriam uma professora cuja vida corporativa é um estudo de ética aplicada. Isabela sorriu. Fique na empresa, mãe. Pelo menos pelo próximo ano. Você pode sempre voltar a ensinar depois. 3 meses depois do escândalo exposto, as primeiras penalidades caíram. Gustavo recebeu uma sentença de 18 meses, com a possibilidade de redução por cooperação. Fernanda escapou de prisão com 2 anos de liberdade condicional e 500 horas de serviço comunitário. Meu pai enfrentaria acusações mais graves: conspiração, fraude em esquema governamental, corrupção pública. Seu julgamento estava marcado para o próximo ano. Assisti ao dia em que ele entrou pela primeira vez no tribunal. Seu rosto uma máscara de calma forçada. Eu estava no banco de trás, como observadora, testemunha, filha. Os fotógrafos explodiram com flashes. Os títulos já estavam sendo escritos. Quando ele saiu do tribunal algumas horas depois, após comparecer e ter sua libertação garantida, nossos olhos se encontraram por um breve momento. Naquele encontro silencioso, vi algo como aceitação. A transformação da empresa Andrade começou a atrair atenção internacional. Artigos em publicações de negócios sobre como uma empresa familiar em colapso ético havia se reinventado. Casos universitários desenvolvidos em torno de nossas decisões de liderança. Ofertas de palestras de universidades ao redor do mundo. Recusei a maioria delas. O trabalho permanecia urgente. O projeto de revitalização da Orla Central foi concluído com 7 meses de antecedência, abaixo do orçamento revisto e acima das expectativas de qualidade. O Fundo de Benefícios Comunitários, de R$50 milhões, foi ativado, financiando 150 unidades de moradia popular e um centro comunitário que recebeu o nome de Helena Andrade, por insistência do prefeito. No dia da inauguração, eu estava lá com Isabela. O prefeito falou sobre integridade corporativa. Membros da comunidade compartilharam histórias de famílias que encontraram casas. Um jovem de 16 anos mencionou o programa de treinamento que o preparou para um aprendizado em engenharia estrutural. Eu procurei por meu pai na multidão e o encontrei de pé afastado, observando tudo com expressão indecisa. Depois, nossa reunião foi breve. Você fez bem com isso, ele disse, acenar para o centro comunitário. A mamãe fez bem, eu o corrigi. Eu apenas continuei o que ela começou. Não, ele retrucou. Helena criou a ferramenta. Você a colocou em uso. 5 anos depois do escândalo, as empresas Andrade estava lucrativa novamente, maior do que antes, mas fundamentalmente diferente. O conselho agora incluía membros independentes. Os salários executivos foram estabelecidos com relação aos da força de trabalho base. A ética corporativa não era um departamento de conformidade. Era o tecido de como operávamos. Gustavo estabeleceu uma organização sem fins lucrativos focada em transparência corporativa, transformando sua experiência em campo de trabalho para reformadores. Fernanda obteve um mestrado em administração pública, agora consultora de cidades, sobre reforma de desenvolvimento urbano responsável. Meu pai cumpriu 18 meses em prisão federal de segurança mínima. Quando foi libertado, eu estava esperando. Você não precisava vir, ele disse, descendo os degraus do estabelecimento. Precisava, eu respondi. Você é meu pai. Durante o caminho de volta para o Rio, ele olhou pela janela do carro, observando a paisagem rolar. Eu passei anos construindo um legado que se transformou em lixo, ele finalmente disse. E você transformou esse lixo em algo significativo. Não, eu balancei a cabeça. Eu não destruí o seu legado. Eu o reformulei. Tudo o que você construiu ainda está de pé. Apenas os fundamentos foram curados. 1 mês depois da libertação dele, recebi uma carta.
seu escritório e endereço listado, mas escrita em sua própria caligrafia. Marina, não tenho esperança de que você compreenda completamente o que estou prestes a escrever. Passei 18 meses em uma cela de 2 por 3 metros, tempo suficiente para uma reflexão profunda. Dediquei minha vida à construção de um império, acreditando que o tamanho do meu nome significava o tamanho do meu valor. Sua mãe entendeu algo que eu nunca consegui, que o legado real não é medido em torres de vidro ou lucros trimestrais, mas em vidas que você toca, valores que você implanta, diferença que você deixa. Você herdou sua disposição dela, não a minha, e você o tem usado melhor do que eu jamais teria. Não estou pedindo perdão. Não tenho direito a isso. Mas estou oferecendo cooperação sincera com você e com a empresa enquanto você continua esta obra. Otávio. Eu li a carta 3 vezes, com as emoções em conflito. Raiva pelo tempo perdido. Tristeza pelo homem que ele tinha sido. Esperança pelo homem que talvez pudesse se tornar. 1 mês depois, meu pai assumiu um papel consultivo na empresa, focado especificamente em reparações de relacionamentos com clientes de longa data feridos pelo escândalo. Não era uma posição de poder. Era uma posição de serviço. E pela primeira vez, eu o vi abraçá-la sem ressalva. Roberto Teixeira faleceu em seu sono no 5º aniversário do escândalo Andrade. No funeral, a catedral estava repleta, não apenas de familiares e amigos pessoais, mas de pessoas que ele havia ajudado ao longo de seus 87 anos. Trabalhadores que ele havia representado, famílias que ele havia aconselhado através de crises, e pessoas que ele havia ajudado a encontrar redenção quando ninguém mais acreditava que era possível. Eu entreguei a oração memorial. Não porque era a filha de uma de suas amigas, mas porque havia se tornado uma amiga em meu próprio direito. Em minha fala, mencionei como ele tinha visto o potencial que eu mesma não podia ver, como ele havia confiado na visão da minha mãe e mantido a fé durante 3 décadas de espera, esperando o momento certo chegar. Roberto Teixeira viveu uma vida de integridade em um mundo que frequentemente recompensa seu oposto. Eu disse para a multidão em luto. Ele não permitiu que isso o alterasse. Ele manteve sua fé não apenas em pessoas, mas em possibilidade. E porque ele o fez, inúmeras vidas foram transformadas, incluindo a minha. 6 meses após a morte de Roberto, um lugar no conselho da Fundação Filantrópica local se tornou disponível. Eles me ofereceram a posição. Eu aceitei, vendo uma forma de honrar seu legado enquanto continuava a trabalhar em reforma corporativa e justiça ambiental. 2 anos após a libertação de meu pai, recebi uma ligação de seu cardiologista. Ele havia sofrido um infarto enquanto trabalhava em seu escritório. Não fatal, mas significativo. Eu o visitei no hospital, encontrando-o curiosamente em paz. O médico diz que preciso desacelerar, ele disse quando entrei no quarto. Parece que meu coração chegou ao seu limite. Então você vai desacelerar? Eu perguntei, puxando uma cadeira próxima. Sim, ele respondeu, e eu ouvi a finalidade na palavra. Passei 7 décadas correndo, Marina. Acho que é hora de caminhar. Ele se aposentou formalmente 6 meses depois. O comunicado de imprensa mencionava sua contribuição para os esforços de reforma da empresa e seu desejo de passar mais tempo com a família. Nenhuma menção ao passado, nenhuma acusação, apenas uma página virada. Ele se mudou para uma casa pequena em Petrópolis, na região montanhosa do Rio de Janeiro, onde passou seus dias lendo, caminhando e, ocasionalmente, oferecendo conselhos quando solicitado. Isabela começou a visitá-lo regularmente, levando seu marido e 2 filhos pequenos. Meu pai, que nunca havia demonstrado muito interesse em relacionamentos familiares, além de seus cálculos, descobriu uma avó inesperada dentro de si. A empresa continuou prosperando. Não como símbolo de poder não verificado, mas como modelo de como respeito corporativo e responsabilidade social podiam ser mantidos juntos sem sacrificar lucratividade. Ofertas chegavam de outras empresas querendo aprender de nossa transformação. Universidades desenvolveram programas em torno de nosso estudo de caso.
Nessa época, decidi manter minha posição na Universidade Federal do Rio de Janeiro, voltando para ensinar literatura uma semana por mês. Meus alunos começaram a chamar minha sala de aula de ética prática e muitos mencionaram inspiração em casos corporativos que eu havia vivenciado. Cada semana, eu equilibrava entre dois mundos, a sala de aula e a sala de reuniões, Clarice Lispector e balanços financeiros, a teorética moral de Machado de Assis e as realidades cruamente pragmáticas de administração corporativa. Estranhamente, não sentia conflito. Ambos eram formas de transmitir verdades sobre como vivemos, como escolhemos, como podemos tentar ser melhores. 5 anos depois da carta da minha mãe chegar até mim, eu estava no escritório da Torre Andrade quando Isabela ligou. "Mãe, você precisa vir", ela disse, com a voz tensa. "É o vovô, ele tinha outro infarto, mais sério dessa vez." Dirigi para Petrópolis em estado de transe. No hospital, encontrei meu pai acordado, conectado a vários monitores, mas calmo. Como se ele havia feito as pazes com algo que eu ainda estava lutando contra. "Olá, Marininha", ele disse, usando um diminutivo que ele não havia usado desde que eu era criança. "Parece que este coração antigo finalmente está cansado de bater." "Não fale assim", eu disse, pegando em sua mão frágil, vendo o homem poderoso reduzido por idade e fraqueza. "Por que não?", ele perguntou. "Tenho 7 décadas de vida, 3 anos de reflexão, alguma redenção. Mais do que eu esperava quando abri os olhos neste quarto 5 anos atrás. Passei os próximos 3 dias ao seu lado. Conversamos sobre negócios, sobre literatura. Eu recomendei Vidas Secas de Graciliano Ramos e ele admitiu com alguma dificuldade que havia entendido a profundidade sobre minha mãe, sobre o que ele tinha aprendido sobre si mesmo neste final inesperado. Na terceira noite, quando as enfermeiras estavam mudando seus medicamentos, ele me puxou perto. "Eu não pude dizer isso quando você era jovem porque eu era um homem diferente. Mas, Marina, estou orgulhoso de você. Não porque você salvou a empresa, porque você salvou a parte dela que valia a pena ser salva, e você fez isso sem comprometer a própria integridade." "Obrigada", eu sussurrei, inclinando-me para beijar sua testa. "Eu seria melhor sem seu exemplo negativo, mas eu recebo o seu apreço agora." Ele sorriu levemente. "Helena tinha razão sobre você. Sempre teve." Ele morreu 1 semana depois, tranquilamente, com Isabela em um lado e eu no outro. O funeral foi menos imenso que o de Roberto, mas igual em sua sinceridade. As pessoas vieram compartilhar histórias não de seu poder, mas de sua mudança. Um jovem funcionário mencionou como meu pai havia encontrado tempo para aconselhá-lo sobre carreira. Um vizinho falou sobre como ele havia se desculpado pessoalmente por não tê-lo reconhecido como vizinho durante anos. No túmulo, eu coloquei uma cópia da carta de Helena. 2 décadas de espera finalmente chegando à conclusão. Não ao final que ela talvez tivesse imaginado originalmente, mas a um que era profundamente humano. Uma oportunidade de crescimento, oferecida até o fim. 3 anos após a morte do meu pai, recebi uma carta de Gustavo. Ele tinha se casado novamente, construindo uma vida diferente da que tinha em torno de poder corporativo. A carta mencionava seus trabalhos na organização sem fins lucrativos e uma crescente paixão por tornar a reforma corporativa parte de sua vida, uma maneira de transformar seus erros passados em trabalho significativo. Ela terminava com: "Irmã, eu nunca agradeci adequadamente pela chance que você me deu, pela chance que você nos deu a todos. Eu vejo agora que você nos ofereceu algo raro, a oportunidade de ser melhor. Espero que você saiba o quanto significa." E Fernanda, que havia se separado, tinha encontrado uma vocação inesperada em trabalhar com comunidades afetadas por desenvolvimento corporativo irresponsável. Ela me convidou para um evento que ela estava organizando, uma conferência sobre responsabilidade corporativa. Quando nos vimos no corredor, ela me abraçou, algo que nunca havia fazido quando éramos jovens. "Eu estava tão furiosa com você", ela sussurrou contra meu ombro, "mas eu vejo agora que você nos salvou de nós mesmos." As Empresas Andrade continuou sob liderança profissional,
com uma estrutura de governança que mantinha minha influência sem permitir concentração de poder. Eu continuei em um papel consultivo, participando de decisões estratégicas importantes, enquanto mantinha minha liberdade de ensinar. 10 anos depois do escândalo inicial, a empresa ganhou um prêmio internacional de ética corporativa. Na cerimônia de premiação em São Paulo, mencionaram a jornada dos últimos 10 anos como uma empresa havia escolhido responsabilidade sobre conveniência, transparência sobre ocultação. Eu estava de pé, aceitando o prêmio, pensando em Helena, em Roberto, em meu pai que aprendeu por fim que o legado real não está em prédios ou lucros, mas em como você trata as pessoas, em que tipo de exemplo você define. No caminho de volta para o Rio naquela noite, assisti o sol pôr sobre a baía, projetando tons de ouro e rosa sobre água que havia sido tão deteriorada por anos de negligência corporativa e agora estava revitalizada, limpa, repleta de possibilidade. 3 décadas de desprezo tinham culminado em uma só noite de humilhação, mas havia levado a algo maior, a uma vida dedicada ao princípio de que ninguém era além da redenção, que sistemas podiam ser curados, que uma pessoa poderia fazer a diferença. Sementes que esperaram pacientemente pela estação certa para florescer. E por hoje é só, mas antes de ir, deixa aí nos comentários sua opinião. O que faria diferente? De onde está ouvindo? E que nota dá para essa história? Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.